Boa noite, São Tomé e Príncipe. Está a começar o telejornal. Vamos de imediato conferir os tópicos das principais notícias. Deficientes de São Tomé e Príncipe beneficiados com 140 cadeiras de rodas. Ministério do Emprego promove seminário sobre higiene, saúde e segurança no trabalho. Da página internacional, o destaque vai para eleições no Benin para a escolha do novo presidente. Bem-vindos, passamos agora ao desenvolvimento. O Ministério do Emprego e dos Assuntos Sociais recebeu hoje um lote de equipamentos ortopédicos. Da lista constam cadeiras de roda canadianas e muletas. A oferta é da ACC, Centro de Cuidados de Amitofó do mestre taiwanês Yu Li, em parceria com a Embaixada da República da China, Taiwan. Ao todo, são 140 cadeiras de rodas canadianas e muletas que fazem parte deste lote de materiais entregues esta segunda-feira ao Ministério do Emprego e dos Assuntos Sociais. O donativo é da ACC, Centro de Cuidados de Amitofó, Taiwan, uma organização mundial que ajuda os mais necessitados. Muito obrigado pela assistência da nossa Embaixada da República da China, Taiwan, e também muito obrigado também pelo Ministérios, também o senhor ministro, porque nós, através dessas duas entidades, nós conseguimos entregar a pessoas necessitadas cadeiras de rodas e benguelas e outros equipamentos. E para nós, a nossa instituição chama-se Centro de Cuidados de Amitofó, sigla em inglês ACC. O nosso objetivo é para apoiar, ajudar as pessoas necessitadas, principalmente que têm menos recursos numa sociedade. A oferta surge da parceria entre a ACC de Amitofó e a Embaixada da República da China, Taiwan, que vem responder desta forma a uma solicitação do Ministro dos Assuntos Sociais. Como sabe, o meu ministério é um ministério que lida com tudo que diz respeito à pobreza, as pessoas desfavorecidas, as pessoas necessitadas, etc, etc. E esse gesto é um dos gestos que vem dar respostas a várias solicitações que temos vindo a receber de todo o tipo da classe social ou dos grupos sociais que mais necessitam e precisam. Essas ações que nós estamos a realizar são ações que estão integradas na estratégia do Governo, no que toca a melhoria de condições de vida das pessoas mais necessitadas, a acessibilidade, a justiça social, a inclusão de todos aqueles que de facto precisam de uma mão amiga do Governo. É claro que só o Governo não faz o milagre, só o Governo não pode resolver todos os problemas sociais que nós temos, e nós vamos recorrendo aos parceiros sociais para nos ajudar a resolver ou a mitigar os problemas que são enormes. Segundo o presidente da Associação dos Deficientes, cerca de 60 membros necessitam deste meio de locomoção. Daí a satisfação de receber esta oferta. Como sabem, uma pessoa que usuário de cadeira de roda fica limitada em casa, não pode fazer a sua vida normal. Apesar que essas cadeiras também não são adaptáveis aos nossos pisos cá em Santo Tomé, mas ela vem minimizar o problema que essas mesmas pessoas enfrentam. A DASTEP vai receber essas cadeiras e depois vai fazer a distribuição. Como é que será feita essa distribuição? Primeiramente vamos atender as pessoas que são membros da associação. A nível nacional, nós vamos percorrer todo o distrito fazendo distribuição criteriosamente para as pessoas que são membros efetivos da associação. O governo ainda não possui uma base de dados com o número exato de deficientes no país, mas o ministro Carlos Gomes avançou que ainda este ano será realizado um inquérito junto à DASTEP para conhecer a faixa etária dos deficientes, quantos são, onde estão e que tipo de deficiência é predominante, para que sejam elaboradas políticas de ajuda a este grupo social.
A Embaixada da República da China Taiwan, em parceria com a CC, Centro de Cuidados de Amitofó, pretende a curto prazo construir no país um orfanato e demais centros de acolhimento. A informação foi avançada esta segunda-feira pelo Ministro do Emprego e dos Assuntos Sociais, Carlos Gomes, que recebeu em audiência uma delegação taiwanesa chefiada pelo diplomata Miguel R. Na região do Príncipe, esta ação de solidariedade resulta de uma solicitação feita ao Sr. Embaixador de Taiwan numa das audiências que nós tivemos em 2015 e que hoje se concretiza. E você teve uma ajuda para aliviar as preocupações do seu Ministério em relação às pessoas necessitadas? De facto, este gesto vai, de alguma forma, já suprir as necessidades aqui do setor social? como sabe, o meu ministério é um ministério que lida com tudo que diz respeito à pobreza, as pessoas desfavorecidas, as pessoas necessitadas, etc, etc. E esse gesto é um dos gestos que vem dar respostas a várias solicitações que temos vindo a receber de todo o tipo da classe social ou dos grupos sociais que mais necessitam e precisam. O senhor ministro esteve também reunido com a pessoa que ofereceu essas cadeiras de rodas. Quais foram os assuntos abordados? Nós abordamos uma série de questões, desde a possibilidade de se construir um orfanato em Santo Tomé, a possibilidade de construir uma escola de forma que todas aquelas crianças que vão se encontrar no orfanato possam ter acesso à educação desde a primária até 12º ano, com possibilidade também de terem bolsas para o curso superior. Nós ficamos com a incumbência de identificar o terreno e também eles ficaram com a incumbência de apresentar o estatuto da associação deles para nós analisarmos e aprovarmos e a partir daí nós avançarmos com essa ação que eu acho que vai minimizar muitas carências que nós temos nessa sociedade, tendo em conta que há muitos meninos de rua e na rua, há muitas crianças que são maltratadas, que sofrem de violência e de abuso por parte de algumas famílias, então nós podemos canalizar essas crianças para aquele centro de acolhimento e terem todo o cuidado, toda a atenção que for necessário. Estas ações se enquadram na estratégia do governo? Certamente, porque todas essas ações que nós estamos a realizar são ações que estão integradas na estratégia do governo, no que toca à melhoria de condições de vida das pessoas mais necessitadas, a acessibilidade, a justiça social, a inclusão de todos aqueles que de facto precisam de uma mão amiga do governo. É claro que só o governo não faz o milagre, só o governo não pode resolver todos os problemas sociais que nós temos e nós vamos recorrendo aos parceiros sociais para nos ajudar a resolver ou a mitigar os problemas que são enormes. No momento são 140 cadeiras, Sr. Ministro, certo? Não vai responder a toda a solicitação. De que forma é que outros passos serão dados? Bom, em relação a deficiências em Santo Tomé e Príncipe, os dados que nós temos são de cerca de 6.000 e tal deficientes em Santo Tomé e Príncipe. Só que neste momento nós não temos dados exatos de que tipos de deficiência nós temos no país, qual é a faixa etária que essa deficiência abrange, qual é o sexo e onde é que eles estão. Nós iremos, juntamente com a associação ACASTEP e a ADASTEP, realizar um inquérito para nós podermos ter uma base de dados. Estou em crer que ainda este ano podemos ter essa base de dados e aí certamente vamos saber onde é que está a deficiência no país, quantos é que são concretamente e que tipo de deficiência nós teremos no país. Só assim nós podemos elaborar políticas que vão responder de facto à necessidade dessa camada da população mais desfavorecida. Falou um pouco de um projeto que é para a construção de um orfanato. É um projeto a curto prazo? Eu creio que sim, ainda este ano nós iremos receber o estatuto da associação para nós analisarmos. Estou em crer que há todo o interesse do responsável do Centro de Cuidados, Amitofó, para nós arrancarmos, se for possível, a este ano ou mais tardar no próximo ano, damos início às obras.
Na região do Príncipe, decorreu no último fim de semana um seminário sobre a abordagem da Lei 14/2007, que regula a questão da higiene, saúde e segurança no trabalho, uma iniciativa do Ministério do Emprego e Assuntos Sociais. É um seminário que visou, sobretudo, a levar aos presentes conhecimentos da Lei 14/2007 sobre questões relativas à higiene, saúde e segurança no trabalho e do Decreto número 69/95, que refere ao Estatuto da Inspeção do Trabalho. Nesse seminário nós abordamos tudo um pouco. Vemos com essas leis, tanto 14/2007 como a Lei 6/92, em que nós viemos espelhar um pouco daquilo que diz as leis sobre as condições de trabalho e o papel da Inspeção Geral do Trabalho nessas leis e como é que deve ser cumprida e qual é aquilo que o Estado tem em previsão para todos os sectores e as empresas a níveis nacionais. Como sabem, nós quando falamos de higiene e segurança no trabalho, estamos a falar de algo que tem tirado vida a muitas pessoas, acidente de trabalho, doença profissional. E uma das coisas que nós queremos é combater esses acidentes de trabalho e doença profissional, tendo em conta essa realidade que afeta o mundo inteiro. É o nosso país também, não é exceção, nós também temos esse problema. Então, para combater acidente de trabalho e doença profissional, precisamos sim de ter essas palestras, convidar as empresas, os empregadores, representantes sindicais, de forma a nós encontrarmos um meio e medidas para nós combatermos esse flagelo. A nível nacional, nós nesse momento estamos a trabalhar o índice, tendo em conta a dificuldade que nós temos das empresas em comunicar nos acidentes. Nós já temos um dado da Segurança Social, que é uma das partes que quer participar do acidente de trabalho, mas estamos agora a ver com as seguradoras, as empresas seguradoras, que é outra entidade que é participar do acidente de trabalho quando acontece, de forma que daqui a mais 1 ou 2 meses certamente teremos esses dados e será divulgado. Um seminário considerado de positivo, tendo em conta a participação ativa por parte dos presentes na sala. Foi um seminário que houve um bom aproveitamento, digamos, tendo em conta coincidir com outro seminário que iria decorrer, mas sim, a sala estava cheia, houve a participação, as pessoas estão preocupadas, isso é muito importante. Quando nós detectamos que as pessoas estão preocupadas, é sinal que as pessoas já identificaram o problema e também estão à procura da solução para o problema. Nós viemos aqui partilhar um pouco aquilo que é o nosso trabalho, aquilo que é a nossa previsão e também vamos levar algumas recomendações que foi feita por muitos que tiveram intervenção na palestra, algumas questões, algumas coisas que devemos melhorar e vamos trabalhar nesse sentido para melhorarmos isso tudo. Ministério do Emprego e Segurança Social a promover na região do Príncipe seminário sobre higiene, saúde e segurança no trabalho. Conselho Nacional da Juventude promove palestra por ocasião do Dia da Mulher. Chegou ao fim a campanha de sensibilização contra a gravidez precoce que percorreu as escolas secundárias da região. Tratou-se de uma iniciativa da Associação Muxopé com o apoio da Direção do Ensino Básico, do Serviço da Saúde Sexual Reprodutiva e do Governo Regional. Valorize a tua juventude sem a gravidez precoce e a problemática da gravidez na adolescência em São Tomé e Príncipe, em particular na região autónoma do Príncipe, foram os 2 temas da palestra que iniciou a campanha de sensibilização contra a gravidez precoce que decorreu na região durante uma semana em mais diversas escolas da ilha. Foi boa essa programação, porque acreditamos ter cumprido tanto os nossos objetivos e achamos que passamos da melhor forma a mensagem. Eu acho que cumprimos com os grandes objetivos, portanto, que eram, portanto, de informar, de sensibilizar e, portanto, buscar a melhor forma de prevenção. Acredito que a participação dos alunos, do pais em carreira de educação e os intervenientes mais, portanto, deixou-nos a entender, portanto, que tanto a mensagem foi bem passada nessa primeira fase e que, pronto, dali para frente podemos esperar os melhores frutos, portanto, desse trabalho. Uma mudança de comportamento que os alunos presentes acataram tendo em conta os conselhos dados durante a campanha. Pude aprender muitas coisas, principalmente estou a ouvir conselho que a nível mundial, muito adolescente agora que estamos a engravidar, nós não estamos preparadas que é para ser mãe. Porque criança não pode criar e cuidar de criança. O que é que mais me marcou são os acontecimentos, as consequências que nós devemos ter depois de nos engravidarmos. Nós devemos abandonar a escola, nossos pais podem nos rejeitar
mesmo a pai da criança pode nos rejeitar. Eu aconselho a todas nós, adolescentes, que primeiro vemos para o nosso futuro, depois que vamos ver o resto. Achei uma boa iniciativa da parte dos que colaboraram para essa apresentação. Aprendi que os adolescentes devem praticar a relação sexual com o uso do preservativo. Os que não praticam só fazem bem. No meu entender, enquanto pai, acho que é muito bom. Foi muito bom essa atividade, essa palestra que foi aqui apresentada hoje contra a gravidez precoce. Cada um de nós, enquanto pai, fazer o nosso papel enquanto pai, conversar com os nossos filhos, com o objetivo de evitar a gravidez, essa situação que nós vivemos hoje, né? Portanto, um dos conselhos é este, e daí que cabe agora a cada pai fazer seu exercício junto aos seus filhos e também evitar muita liberdade, porque nós estamos a ver há muita liberdade, os pais deixam os filhos muito à vontade. Em representação do Governo, esteve José Menezes, que mostrou-se preocupado com os números de casos da gravidez precoce verificado na ilha. O Governo está preocupado com esta onda de aumento da gravidez precoce no Príncipe. O ano passado nós tivemos, durante o ano letivo completo, 20 casos. E só neste primeiro período e metade do segundo período deste ano letivo nós já temos 11 casos, no qual um vem do ensino básico, estamos a falar de uma aluna de 5ª classe. Isso é preocupante, então o Governo, juntamente com ONGs e algumas, como eu posso dizer, algumas seitas religiosas, criou-se uma equipa multidisciplinar que levasse a cabo esta campanha e, como eu disse de princípio, o Governo está a dar o seu apoio totalmente e para vermos se não é acabar, mas sim diminuir e tentar ver se até o próximo ano nós acabamos. Campanha de sensibilização contra a gravidez precoce levada a cabo pela Associação Mochopa, a Direção do Ensino Básico e o Serviço de Saúde Sexual Reprodutiva, com o apoio do Governo Regional, a terminar na região com palestra no Centro Cultural do Príncipe. A melhor forma de proteger a gravidez precoce é a abstinência sexual. Foi tema de uma palestra realizada esta segunda-feira no Liceu de Algés, uma organização do Conselho Nacional da Juventude por ocasião do Dia Internacional da Mulher, que se comemora amanhã. A aula esta segunda-feira no Liceu de Algés tinha como sumário o empoderamento das mulheres. A proposta foi do Conselho Nacional da Juventude, que para o efeito promoveu no átrio da referida escola uma palestra. Se nós formos ver aquilo que é a conjuntura histórica são tomense, se fizermos uma retrospectiva, a participação da mulher na vida política está muito aquém. Daí que nós, o Conselho Nacional, entendemos que devemos incitar uma maior participação das mulheres na vida política para serem também parte no processo de desenvolvimento. Daí que nós entendemos escolher este tema central, o empoderamento da mulher, para esta reflexão aqui em Algés. 3 oradoras foram convidadas. Belaine Seita, deputada da Assembleia Nacional pelo partido ADI, abordou a inserção da mulher na vida política. Temos dado alguns passos, sim, mas há momentos que temos também alguns retrocessos. Portanto, há avanços e retrocessos. Mas, como eu abordei, são espaços que a própria mulher tem que conquistar. É um trabalho que nós temos que fazer, sermos mais unidas, independentemente da cor partidária, trabalhar em prol da mulher para que haja mais mulheres no Parlamento, mais mulheres nos partidos políticos, mais mulheres nos ministérios, a ocupar cargos de relevo. O tema empreendedorismo e a mulher coube a economista Jessica Neves. É a possibilidade de criar seu próprio emprego, de criarem valor para a sociedade, criar emprego para outras pessoas na sociedade, criar uma outra saída que não é trabalhar para o Estado ou por conta de outrem, que elas mesmas podem criar sua empresa, seu emprego, produtos novos, serviços novos para a sociedade e criar emprego para outras pessoas, como eu faço. Como? Acreditando nelas mesmas, sendo proativas, sendo criativas, se formando, pesquisando,
procurando a ajuda de outros empreendedores, de ONGs que ajudam empreendedores, ajudam mulheres que queiram investir em si mesmo, investir numa carreira, investir no negócio. A bióloga Luzibete Tregueiros falou sobre a mulher são-tomense e defendeu que só com a mudança de mentalidade as mulheres poderão melhor servir a sociedade. Isso fará com que a alta taxa de dependência econômica delas por parte dos homens diminua, não é? E que elas se esforcem a terminar o seu estudo, a fazer uma carreira acadêmica, certo? Que assim elas possam mudar tanto a vida delas, como também dar o contributo para a sociedade santomense. Os alunos deram nota positiva à iniciativa do Conselho Nacional da Juventude. Recebi muita informação, falaram sobre a atualidade da mulher santomense, como é que elas eram, como que elas são, as características dela, que hoje é muito difícil encontrar mulheres que têm o empreendedorismo, que têm a criatividade, encontra-se, mas nem tanto, e que não há muitas mulheres a envolverem-se na vida política. Por exemplo, na Assembleia Nacional nós só temos 8 deputadas, a maioria são homens. Nós estamos a conquistar o nosso lugar, mas precisamos de mais, precisamos de valorizar mais a nós mesmas. Essa palestra é muito importante, vai incentivar mais alunos a ter mais conhecimento sobre o empreendedorismo e sobre a participação das mulheres na sociedade santomense. A palestra insere-se nas atividades em alusão ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A Associação Verdes Maravilhas realizou este fim de semana a sua primeira atividade socioambiental na zona sul do São Tomé, mais concretamente na comunidade de Ribeira Peixe, Agripalma. A entrega de cabaz a algumas famílias e uma caminhada para a Praia Piscina do Porto Alegre também preencheram o programa. A Associação Verdes Maravilhas foi recentemente criada com o objetivo de realizar atividades de apoio à proteção ambiental, bem como social. No âmbito das suas atividades agendadas, escolheu como ponto de partida uma visita à roça Ribeira Peixe, Agripalma, e a algumas famílias mais necessitadas entregou cabazes com alguns géneros alimentícios de primeira necessidades. Esta atividade concerne um pacote de coisas que nós temos em carteira. Quero em primeiro lugar apresentar o grupo Maravilhas Verde, Verdes Maravilha. Nós temos algumas coisas em carteira, como por exemplo a reflorestação. Estamos preocupados, o grupo está preocupado com o aquecimento global e aproveitamos a oportunidade para fazer essas pequenas obras de caridade. Serão, portanto, os pequenos cabazes às famílias, portanto, mais necessitadas dessa comunidade? Sim. Trouxemos os cabazes às famílias mais necessitadas. Não vamos acabar com o problema, mas vamos minimizar, pelo menos por alguns segundos. Na roça Ribeira Peixe, Agripalma, a maioria das famílias estão formadas por mais idosos do que jovens. As dificuldades de sobrevivência são inúmeras. Sem força para trabalhos pesados é sinônimo de fome e maiores dificuldades de sobrevivência. Bem, achei que por causa de uma boa iniciativa, que se continua 1000 vezes na vida. Que Pai de Jesus reina em casa de todas as pessoas que analisou de fazer esse gesto. E como é que é a vossa vida aqui? Aqui é a localidade de Ribeira Palma, né? Ribeira Peixe, Agripalma. Como é que é a vossa vida? A vida é difícil, né? Hoje em dia, sabe, tudo enquanto na vida é difícil. Principalmente para os que têm problema. As pessoas que têm problema, a dificuldade é mais nessas pessoas. Qual é o seu problema? O meu problema é ter uma visão. Acidente de trabalho e fiz-me que eu já estou há aproximadamente 20 anos. E não vê bem? Ou... Não vê mesmo. Não. Só faço tudo com o poder de Jesus, desculpa. Com tudo com o poder de Jesus. E esse gesto, portanto, com as dificuldades que tem aqui de acesso a comprar esses mantimentos, isso vai ajudar, pelo menos hoje, né? Ao menos hoje, graça. É um gesto muito importante. Ficou satisfeito, deu parabéns para mais tarde, para toda a volta. Sim. Como é a boa vida aqui? Minha vida está ali, sem trabalho, em Catacume. Bem difícil.
com dificuldade grande muito. Já tem 60 anos. Nunca trabalha, cata come. Nunca reforma ainda. Segunda-feira não quer para a cidade, para hoje sentar reforma, porque nunca cria aqui na minha cria em Porto Alegre. Fica 9 anos de idade em Porto Alegre, pare 9 filhos na Porto Alegre. Eu tenho que gravatar para poder comer, se não gravatar não vai. Os jovens da Associação Verdes Maravilhas conversaram com a população para conhecer as suas necessidades e dificuldades, para futuramente saberem no que poderão ajudar. Depois, enfrenaram pela mata dentro numa caminhada de reconhecimento desta localidade e não só, com destino à Praia Piscina, em Porto Alegre. Enfrentaram uma enorme tempestade, mas chegaram ao destino para acampar. A nossa atividade correspondeu à expectativa, apesar de mau tempo, muita chuva durante a caminhada no sábado para domingo. E pronto, a dificuldade grande que nós tivemos, conforme viu, foi a chuva que começou das 20 horas às 5 da manhã. E, portanto, o pessoal todo dormiu dentro d'água. A tenda não suportou, o vento foi muito para além daquilo que a gente contava com ele. E, graças a Deus, agora está tudo bem e conseguimos corresponder à expectativa da nossa atividade. No dia seguinte, aproveitaram a graciosidade da natureza antes de tomarem a estrada de volta à capital. Ao final, em nome de toda a equipa, boa noite. O Nacionalismo Político São Tomense, obra do professor Dr. Carlos Bené do Espírito Santo, que privilegia diversos acontecimentos da história de São Tomé e Príncipe. 17 de setembro de 1960, fundação do Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe. Vários políticos nacionalistas, nomeadamente Miguel Trovoada, Guadalupe de Seita, Leonel Mário Dalva, João Junqueiro Dalva, António Pires dos Santos Oné, Manuel Nazaré Mendes, Armindo Ribeiro, etc., debaixo de uma coleira da roça de João Dalva, no sítio de Baboforro, criaram no dia 17 de setembro de 1960 um grupo político independentista que, nessa data, ficou desprovido de nome e que posteriormente foi designado Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe, CLSTP.